Este é um assunto gravíssimo, porque está colocando em jogo a harmonia entre dois dos organismos que mais se destacaram nos 5 últimos anos. De um lado, o Supremo Tribunal Federal. Do outro lado, o coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba. E fica evidente, e eu sei do perigo que é dizer o que eu vou afirmar agora, que está havendo uma guerra entre o Ministério Público Federal e o Supremo Tribunal Federal. Aí não são pessoas. Eu não estou vendo pessoas. Eu estou vendo instituições. E para comentar este assunto, eu vou me louvar em 3 coisas que me dispensam, e não por covardia, mas me dispensam de emitir qualquer ordem de valor. Primeiro, o que me chamou a atenção ontem foi o procurador Fernando Rocha, procurador federal, que usou a sua conta no Twitter para dizer o seguinte, aspas, 2 pontos. Por meio desse post, peço em rede nacional que o senador Cajuru e o senador Stifson pressionem Davi Columbre a dar prosseguimento ao processo de impeachment do ministro Gilmar Mendes no termo do pedido de Carvalho Sá. Aí continua, não precisam bloquear meu Telegram. Apoio e aquela, como é o nome? Hashtag? A hashtag apoio Deltan. Então eu repito, não bastasse o enunciado, o procurador expressa a sua indignação e em afronta, não pode ser a mim, porque eu não tenho nível para entrar nessa coisa, mas nas 2 frases finais. Primeiro, não precisam bloquear meu Telegram. Telegram é o aplicativo que foi usado era usado pelos procuradores e que está mostrando muitos excessos que são ditos não por mim, mas eu vou ler já, na Operação Lava Jato. E, por fim, ele usa o hashtag para mostrar a sua participação na guerra. Apoio Deltan. Essa é a primeira. Em segundo lugar, eu me louvo para dizer que está havendo uma guerra que ultrapassou os limites das instituições, é uma entrevista do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, em que ele falou, ministro Dias Toffoli, ele falou à revista Veja que vai circular amanhã. E nessa entrevista é abordado, sem meias palavras, é abordado de forma exposta o que a revista chama de ameaças aos ministros. Eu vou ler também o que diz o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. 2 pontos, aspas. Desde o início do governo Bolsonaro, Dias Toffoli se mostrava incomodado com ameaças a integrantes do tribunal. Em março, ele determinou a abertura de um inquérito para investigar a origem dos ataques que ele e outros ministros vinham sofrendo e designou para conduzir o caso o ministro Alexandre de Moraes. Fato que gerou polêmica
ao censurar uma notícia publicada nos sites O Antagonista e Cruzoé. Aspas, o inquérito já produziu um efeito extraordinário, diz Dias Toffoli, com a redução de mais de 80% dos ataques às pessoas, aos membros da corte e à instituição. Houve uma confusão em relação a esse inquérito, porque o que se procurou passar é que o Supremo iria investigar, acusar e julgar. Não é nada disso. Enquanto houver a necessidade de uma defesa institucional, o inquérito vai continuar. São ataques contra a própria democracia. O objetivo é criar instabilidade. Sobre a polêmica, aquilo ali não é censura. Censura sempre é prévia. Se há uma matéria que não corresponde à verdade, ela pode ser retirada do ar. Isso quem diz é o presidente do Supremo, e eu não acredito que nem um instante dessa refrega tenha havido nada tão direto como aconteceu com o post que eu acabo de ler aqui do senhor procurador do Estado, do procurador da República. E hoje, a revista Época, que também está surgindo, publica uma entrevista do procurador Daltan Dallagnol, que confirma algumas coisas, se esquiva de outros, mas confirma que foi obrigado por informações que chegaram oficialmente ao seu birô, e ele não teve como enfrentar uma situação desse nível. Então, o doutor Dallagnol dá uma entrevista à revista Época, hoje, e diz claramente, ele coloca a situação de uma disputa. O doutor Dallagnol ele afirma que faz uma posição sobre o trabalho do Ministério Público e fala em 2 episódios em que o ministro Gilmar Mendes é citado. Ele diz que, primeiro, não reconhece a mensagem, aliás, como vendido. E a simples alteração de uma palavra, numa gravação dessa, fortuita, muda completamente o significado da frase. Aliás, eu acho que vale para o procurador, deve valer também para o cidadão que está sendo acusado. Eu espero que ele e seus colegas também falem sobre isso. Mas termina dizendo que o Lava Jato foi um trabalho corriqueiro, analisar provas já colhidas e verificar a existência de indícios de envolvimento de pessoas com fórum. Existindo sempre, o que tiver, ele manda para a autoridade competente. Mas afirma que não encontrou nada de que o senhor Paulo Preto, que era tido como operador do PSDB, tenha feito depósitos na conta do ministro Gilmar Mendes. Então, é um assunto muito grave e eu acho que é importante a população tomar conhecimento para que não fique nas pessoas e que as instituições tenham substância para continuar exercendo seu importante papel.